O refrão desta música é: a minha dama, ela tem pila, pila, pila. É assim. Eu acho que este podcast devia começar assim. Nós podemos consumir músicas paródia com palavras fálicas portuguesas graças ao fim da ditadura, vamos! E portanto, É verdade. Banger de transição. É verdade. este episódio do podcast, bem-vindos ao É sem Videoclube, censura este vídeo. é sem censura. Vamos. Este episódio do Videoclube vai celebrar o 25 de Abril, sai no dia 25 de Abril, ou 25 de Abril, viva, vamos! Vamos. Vamos! Viva a liberdade abaixo da ditadura. Vamos! 51 Sim, anos. sempre fascismo, nunca mais. 51 anos, caralho. Muito bem. E 50 anos das primeiras eleições livres, ok? Vamos. Verdade. Comigo estão. E vamos celebrar com mais umas eleições. Vamos. Vamos For the falar love of the game. no dia da liberdade. Duas logo no ano. Duas logo no ano, que é mesmo para dizer que andamos Desde aí. contar os próximos 12 meses. Yeah. Yeah. Três Enfim, contar, comigo exatamente. estão Andréia Santos. Olá, Andréia. Olá, pessoal. Matilde Costa Alves. Olá, Matilde. Olá. E José Duarte Jus. É. Yeah. É. Bom. O John Cena Vamos! quebrou o recorde de títulos. Goat! A WrestleMania foi ok, pronto. É isso que eu queria dizer. Teve bons momentos, teve maus momentos. O combate do John Cena com o Cody Rhodes estava a ser ok. Até que o Travis Scott apareceu. Mas gosto que o Cena tenha ganho. Viva a Rhea Ripley, viva a Bianca Belair, viva a Io Sky, Melhor combate do viva o WrestleMania. CM Punk, viva o Infelizmente, Seth Rollins e viva o Roman Reigns. como hoje é dia da liberdade, nós temos de vos deixar falar. Para É verdade. Aqui. Evidente. Mais Mas infelizmente do não que usar isso, aquele eu lápis. sei tudo Até o que eles porque estão a sem dizer. liberdade o Pá. wrestling não entrava cá. É verdade. O Mas, wrestling, antes o de wrestling entrares- é a minha forma de celebrar a minha liberdade, ok? Antes de entrares, mas eu estava a explicar como infelizmente Pessoal, eu eu e o sei Mandei- tudo aquilo que vocês estão a dizer. Tipo, Tu viste o tudo. É WrestleMania? crazy. Não vi, ela mas tipo um relato, tipo, tem pessoas que informam. oh, meu Deus. Olha, Não, eles gostaram da vitória do Seth Rollins. Não faço ideia. Só me Olha, falou isso é estar que tu muito devias- chateada com a vitória Isso é do que tu John devias tentar Cena perceber. e não perceber a cena do Travis Scott. Depois ficou tipo, mas pronto, Sim, pelo menos houve uma sim. cena qualquer, um título, não sei, para o Dominic, é esse o nome dele. Ganda pá, gajo, Dominic Pronto. Mysterio, ganda Ela gajo. disse que gostou, foi a única cena que ela gostou. Ganda gajo. Jus, o que é que achaste? O WrestleMania. E da tua vida? Fala da tua vida. Primeira noite foi soninho, como show, mas teve bons combates. O main event foi fixe. Epá, e agora tenho de abrir aqui o card, meu, para me lembrar. Vê lá, a primeira noite foi tão soninho que tenho de abrir o card outra vez para ver o que é que se viu na primeira noite. Eu nem acredito que isto agora vai ser um podcast tipo, em que Não, regularmente se fala de wrestling. opa, Não, imagina, é regularmente. É só para. Pronto. Tiffany Já tá. Stratton, Ganda gaja. grande personagem, agora, tipo, acho que ela tem mesmo, ela tem o sumo. Jey Uso contra o Gunther foi ok porque está lá o Gunther, mas Jey Uso, pronto, teve um momento fixe, I guess, e depois apareceu todo bêbado na press conference. Não, a primeira noite foi E- mesmo soninho, foi mesmo mid a primeira noite. E Estou aqui a ver. Mas o main event foi perdido, apesar de ter sido predictable. Eu pelo menos achei, já estava mesmo a ver que ia haver ali uma Paul Heymanzice do gajo trair dois gajos é isso. Estava à espera, mas foi fixe, foi entertaining. Noite 2 foi banger. A noite 2 foi. Eu não sei, mas eles andam a fazer isto demasiadas vezes, pá. pois. É É meio que propositado, de certa forma. Depois da segunda noite, não é? É que isto quase parece que a primeira noite é um warm-up da segunda. Exato. O ano passado já se pareceu um bocado assim, por causa do main event que era da segunda noite, e este ano então, a segunda noite foi mesmo all killer, no filler. E mesmo o filler foi engraçado.
o filler do Randy Orton. Com o Joe Hendry, que eu admito que fiquei quase emocionado, meu, de ver o gajo, mano. A música dele, man. I believed. Eu acreditei, meu. Eu acreditei no Joe Hendry, meu. Pronto, para as nossas colegas de painel, basicamente, ver um gajo que tem uma música goofy e que tem uma personagem de certa forma goofy de outra companhia de wrestling que agora tem uma parceria com a WWE a entrar no WrestleMania para lutar contra um veterano que está a fazer 20 anos de lutar neste show. E de ser um combate minimamente engraçado com um momento televisivo giro, que é tipo o Joe Hendry fazer aquela cena com o zoom da câmera e levar um RKO, porque já é tipo tradição, não é? Haver um RKO fixe nos WrestleManias e este ano não foi a exceção. Mas já, pá, melhor combate do WrestleMania acho que foi mesmo a Triple Threat pelo título, pá. Da Io Sky, a Rhea Ripley e a Bianca Belair, acho que foi mesmo o melhor combate. Elas deram-lhe tudo, meu, para abrir aquele WrestleMania e foi mesmo muito fixe. Elas O são Dominic, incríveis. o Dominic ganhar o IC title também porque não estava à espera por acaso. Foi o combate em que eu não sabia o que é que eles iam fazer, honestamente. Sabia que o Finn Balor nunca na vida ia ganhar, mas que o Penta e que o Dominic e que o Braun eram tudo opções viáveis. Sendo a do Dominic a que eu menos achava que ia ser e foi. E pronto, foi interessante. E pronto, John Cena, Cody Rhodes. Opa, estou a gostar do que eles estão a fazer porque eles basicamente fizeram um combate boring de propósito. Mas eu até nem achei muito boring. Não, mas imagina, foi um Só achei boring. que no tinha final lá foi tudo. cortado a meio. Mas eu acho que foi um boring que tinha lá tudo. Tipo, teve lá tudo. Teve uma construção de heel perfeita. De John Cena estar ali mesmo só a tirar a pinta ao Cody Rhodes. O Cody Rhodes a tentar ter a crowd. E eu achei interessante que a partir de um momento a crowd estava a vaiar o Cody Rhodes e eu fiquei, what? Tipo, via-se que o público queria o John Cena, meu. Eu acho que isso diz muito sobre o que a WWE conseguiu fazer e o que o John Cena conseguiu fazer. E é revelador da carreira dele, então acho que está tudo perfeito nesse sentido. Apesar de que sim, o final foi cortado a meio. E, man, o The Rock tem uma agenda assim tão preenchida que não consegue ir ao maior evento da empresa da qual faz parte da direção. É um bocado sobre isso. Que ganda burro, mano. Ou que ganda, sei lá, boneco. Tipo, man, é o maior evento da empresa da qual tu fazes parte da borda e que tu dizes que sentes na pele, meu. Tipo, o CM Punk tem muitas vezes razão e isso às vezes é insano. A quantidade de vezes que ele tem razão, até quando não se sabe se ele está a falar em kayfabe ou não. E teve o seu WrestleMania Moment, também foi a sua cena. E para o ano, pá, muito, muito ansioso para ver o que é que vamos daqui para a frente, para ver este último ano de John Cena e que eu eventualmente cometa a loucura de fazer o que o Malheiro fez o ano passado e ir ver um main event. Olha, eu Vamos estava a ver. pensar, ainda estou a pensar em França, estou a pensar. Pá, eu não sei. Estou a pensar nisso. Mas pronto, é sobre isso. Matilde, como é que está a tua Vossa vida? semana. É assim, eu queria dizer, ponto número 1, revelar ao resto do nosso painel, João Malheiro, que esta semana nós recebemos uma crítica. Ia bem. Esse podcast. Primeiro, nós recebemos. Mas online. Não, em pessoa. A presença no meio de um bar no Porto. Às 2 da A manhã, 1 da pessoa não manhã. estava sequer sóbria. Não. E a primeira coisa que esta pessoa disse ao João Malheiro, além de dar os parabéns, foi uma crítica ao videoclube. Foi verdade. Ok? Tivemos um fã O a que, expressar por a um sua lado, visão. é um bom sinal, porque significa que alguém ouve o videoclube, além da prima do Justo, que já não ouve o videoclube. Portanto, agora E do nós- Vasco, Isto é talvez crazy. nunca Eu tenha preciso genuinamente que o Malheiro Agora- corte isto e me diga quem foi. Não, eu não vou cortar. Eu vou dizer shout out agora à prima Exato. Joana, shout out agora ao Vasco, a gajo da Bolt, né? E Exato. shout out ao Shout out. Tomás! É Tomás Tomás! Caldeira, Vamos, Tomás! aqui, name drop, Grande Quem é Tomás! essa pessoa? É o Tomás? é o Tomás Ah, Caldeira. está bem. Vocês não conheciam? O Tomás Caldeira falou connosco. Caldeira é um nome bar do banger. Porto. Caldeira, A sogra mano. do Malheiro deu-lhes parabéns e imediatamente começou a falar do podcast. Caldeira é muito banger. Mas ele é que é amigo de amigo.
É É. amigos de amigos. Pronto. Mas fogo, não dava para deixar aqui um mistério. Ganda Mas pronto, Tomás. E qual é que o foi a Tomás, crítica? eu partilhei o podcast no Instagram e ele foi ouvir, ok? E tinha críticas Ok. para dar. E a crítica dele foi que nós passámos Vamos. demasiado tempo a falar sobre coisas aleatórias no início do É podcast. verdade. Oh meu Deus, não, é Portanto, que a Cat está sempre a o dizer Tomás- isso. Portanto, This eu is O crazy. espero, Tomás, quando eu ver este espero. episódio, vai-se matar. Não, ele vai adorar porque ele certamente que também esteve atento a esta semana de wrestling profissional. Eu não sei, mas pronto. Mas imaginem, eu por acaso eu já recebi críticas pessoalmente ao videoclube, só que não as partilho. São assim tão boas. Não, as críticas, pá, imagina, não sei, são críticas que vão para vão para É o a provedor do ouvinte. utilização da bilingualidade. Ai meu Deus. Sim, Ah. à qual, pronto, eu não sou o elemento que mais utiliza isso, então não queria, tipo, Olha, pronto. lamento quem quer que seja a pessoa que fez essa crítica. Não Pronto. é pessoas. Peço desculpa para essas O, meu, pessoas. o Então. círculo de pessoas que entra por mim, I guess, que entra por mim no podcast, não, É pronto, sim. é Olha, pessoal. Pessoas que disseram isso. Ok, boomers. Infelizmente, durante 2 anos e meio da minha vida, eu tive um trabalho em inglês. Portanto, é o que é. Pronto, é sobre isso. Andréia, e tu tens críticas dos ouvintes? Não, as únicas críticas que eu tenho dos ouvintes são exatamente a mesma que esse Tiago, não sei das quantas, fez. Que é que nós Tomás. falamos muito. Ou isso. Nós falamos muito de coisas à toa no início do podcast. O nome Eu dele só lembro foi que a dito Cat 7 tentou vezes ouvir. antes deste momento. Portanto, confundir é que- Tomás com Tiago é completamente legítimo Opa, da sua pronto, parte. está bem. Não, foi legítimo porque o Tiago estava lá, assumo, então fiquei um bocado Tava. confusa agora. Não, mas a única crítica Estás que a eu falar já do recebi quê? também Tu não foi essa. estavas lá, sou mentirosa. Mas ela sabe. Ela sabe. Opa, imagina, eu vi fotos das três, portanto eu assumo que o Tiago estava lá também. Não, mas a única crítica que eu já recebi também foi essa, que nós falamos espera muito aí. merdas à toa. Posso acabar o meu pensamento, Matilde? Sim, continua. Acaba. Que nós falamos muito merdas à toa e o primeiro episódio desta temporada, pela primeira vez, os meus amigos tentaram ouvir e disseram que Também não foi- conseguiram porque nós passámos um quarto de hora a falar de futebol e que eles não queriam ouvir falar de futebol. Também por Não, acaso não entendi. também foi o primeiro episódio a ser o mais visado. Mas é assim, eu acho que foi a melhor conversa aleatória foi exatamente a desse episódio. Portanto, e agora? Mas pronto. E do resto? Anyways, E o resto, obrigada, semana, Tomás. fala da vossa semana, ganda Tomás, Obrigada, pá, Tomás, ganda por Tomás, ouvir-nos. Tomás Caldeira. Também, Sei tem lá. também Sei tenho a lá. dizer que ele tem bons Ouvi. dance moves. Tem quê? Tem bons dentes? Tem bons dance moves. Dentro bons também dentes. é acho. crazy. Também parecia ter. Também desculpa, parecia bom ter dente é higiene doido. dental. Também acho que sim. Também acho que sim. Também acho que sim. Também acho que Shout sim. out para os Dance Moves e para os dentes do Tomás. Os dentes de Tomás, grande gajo. Pronto. De resto da minha semana, não tenho muita coisa interessante a partilhar convosco. O tempo que eu passei em casa a poder olhar para ecrãs foi gasto a rever episódios, aliás, de It's Always Sunny in Philadelphia, porque nunca nenhuma série vai ser tão engraçada como essa série, que é talvez a reencarnação do diabo. E ainda bem, obrigada por tudo, o Rob McElhenney, coisa. Presidente Obrigada de um por clube de tudo, futebol. Roberto. Exato. Obrigada por Roberto. tudo, Roberto, por todas as coisas que vais fazendo por aí. Apesar dele ter posto veneers e estar horrível agora, we will ignore that. Opa. E pronto, é assim que eu tenho gasto o meu tempo. As outras coisas não são apropriadas para este fórum. Certo. Silêncio horrível. Pois é que imagina, eu infelizmente também não tenho nada para dizer. Sim. Digo, é que nada. Olha, eu por Isto acaso também, tenho. isto também é um sinal de recessão. Vamos. Eu Não quero não ter tempo para ver filmes. É recessão. Tu não ela tens anda nada para aí. contar da tua semana, André? Sei lá, li livros, revi Olha, o que estava a fala os dizer livros dos que anos. lês. Bota Não nos posso, livros. porque são maus e não posso dar plataforma Quando é que isso para alguma este vez te tipo de parou? autores. Ahm,
os nossos 25 ouvintes não posso dar-lhes plataforma deste tipo de autores. Não posso dar plataforma a este tipo de autores para os nossos 25 ouvintes. Anyway, não, mas revi o The Big Short, que era o que eu estava a dizer, que é o sinal da recessão também. Pronto. Sim, porque é que fizeste isso? Tipo, Porque eu gosto da Big Short. Porquê que estás a perguntar isto? Literalmente o Big Short. já foi falado neste podcast, numa outra vida dele. Podem ver esse episódio, ouvir esse episódio no vosso feed de podcast. Pá, eu não me lembro o que é que disse, mas de certeza que falei bem, porque eu gosto assim. Falaste bem. Acho que foste tu que sugeriste até, não foste? Deves ter sido tu. É capaz. Pá, desculpem, Acho pronto. que sim. Eu acho que foi. Adam McKay fez um. Mas, as único únicas filme coisas que eu tenho, de jeito, tipo, e para foi dizer. Foda-se. Por acaso, epá, eu não sei se. Eu acho que nunca disse isto aqui, mas eu acho que nunca disse. Eu nunca vi o Vice. Eu queria ver o Vice. E depois não me deu para ver a tempo do podcast para dizer alguma coisa sobre isso, mas eu ando absolutamente obcecada. Mais um sinal da recessão. Eu ando obcecada com o Dick Cheney. Cheney? That's Epá, crazy, ando brother. obcecada. What? Ando obcecada tipo, com. Não, mas não de uma forma positiva, atenção. Ando obcecada tipo. Sim, nunca seria, mas. Com all the shit he did e tipo. Pá, yeah. E portanto queria ver o Vice. Olha, eu gostei dessa revelação. Eu adoro que não podes falar dos livros maus que andaste a ler, mas podes admitir que tens uma obsessão com o Dick Cheney. Não, mas é uma opção má, é tipo, aí, such a shitty. Desculpem, ele é uma pessoa de merda. Tipo. Obrigado por este esclarecimento, para não seres cancelada. Não, mas é daí a minha opção. Eu no outro dia ouvi tipo um episódio de podcast de 1h30 sobre o Dick Cheney. Tipo, porque estou. Não, tipo, isto é mesmo. Estou mesmo obcecada. Pronto. É isso que está a passar. Tudo isto são sinais de recessão. Pronto. Muito bem. Eu vi cinema, eu vi cenas. Não, vi algum cinema. Vamos deixar este tema de conversa. Pronto. Eu vi algum cinema. Não, eu vou ser rápido, não tenho muito para dizer. Portanto, depois de gravarmos o podcast da Barbie e a Princesa e a Aldeã, houve a tal cena do Hot Wheels que eu até falei no podcast. E eu encontrei os filmes da Hot Wheels Acceleracers e fui ver todos. Fui ver o Ignition, fui ver o The Speed of Silence, o Breaking Point e o The Ultimate Race. The Ultimate Race que tem um cliffhanger que pronto, é daqueles cliffhangers que são insanos. Porque pronto, para quem não sabe, aquilo foi basicamente uma série da Mattel, não é? E a Mattel depois decidiu cancelar a série, supostamente por razões de guita, mas nunca a retomou. E hoje em dia, é aquilo que eu tinha falado, ainda existem comunidades com dezenas de milhares de visualizações por vídeo. Existem pessoas a remasterizar estes filmes em 4K independentemente. Há pessoal a fazer uma graphic novel baseada neste universo que está a ser transportada para fanfilms de 15, 20 minutos. Portanto, nós estamos a falar de uma comunidade enorme de uma série que foi lançada há 20 anos, que teve 4 filmes de 50 minutos, de 1 hora, com micro episódios entre cada um, episódios tipo 3 minutos, tipo, eles tinham sempre 4 mini episódios de 3 minutos que adicionam um bocadinho de lore Era o que eu via no canal Panda. Não, no canal Panda o que tu vias era cortes dos filmes. Tipo, formatos de episódios dos filmes que saíram. Bom. Tipo o Ignition cortado a meio e cenas assim. Complementadas com isso. Ou seja, era isso que tu deverias ver no canal Panda, que era o que eu também me lembro de passar no canal Panda. Pelo meio vi um... é insana a lore deste produto mediático que é muito um produto do seu tempo. Que é muito um produto do seu tempo e é uma coisa que eu sinto que não vai existir mais. Tipo, empresas gastarem este tipo de recurso ou de tempo ou de criatividade para criar estas cenas transmídia, não é? Se bem que Hot Wheels tem quase desde a sua fundação, em termos históricos, uma série. As tuas ciências da comunicação are showing. Preste a licenciar. Enfim, o que é que eu ia dizer? No meio de Hot Wheels vi
vi um filme que também tem carro. Também tem um carro. Também tem carros Ai. na sua Viste temática. o Herbie? Não, mas uau, que isso foi tipo o teu primeiro filme de carros que pensaste. Pá, quando falaste tipo de um carro, eu fiquei, uau, é o Herbie. Não, vi o filme do António Pedro Vasconcelos, O Lugar Não do tem nada a Morto. ver. O Lugar do Morto, com a Ana Zanatti e o Pedro Oliveira, portanto, duas jornalistas a fazerem de jornalistas. Ahm, e é um filme que eu fiquei. Epá, imagina, é um neo-noir em que o mistério são os motivos de uma das personagens, que neste caso é a mulher, portanto, meio que tem esta energia de femme fatale. E, man, sei lá, é um filme bem. É um filme assim, tipo. Eu vi isto no Cineclube de Faro e apresentaram isto como um filme industrial, a dizer que o António Pedro Vasconcelos não era Filme um, industrial um- em si. não era um realizador artístico, era um realizador industrial e que se calhar 40 anos depois deste filme ter saído, se calhar até já tinha uma certa voz artística. E eu vi essa voz artística, pelo menos. Vi também a parte industrial que falaram, não é? De ser um filme assim muito, assim, uma espécie de comercial ou dentro da norma, mas vi muito um olhozinho interessante, especialmente na forma como usa as cores, na forma como desenvolve algumas cenas, muito cigarro fumado, muita libidinagem e muito homem. Tipo, o protagonista é um homem. Pronto, eles fazem questão de mostrar que o protagonista é um homem que já teve duas mulheres, que se está a separar de uma e que ainda se está com a primeira, que tem filhos com as duas. Estão a ver? Tipo, gostam muito de mostrar isso. E é um filme ok, é um filme que está-se Gosto bem. muito de mostrar isso. Muito bom. Gostei de ver. Epá, depois vi as novas cenas de Black Mirror. Também não vi isso. Vi as novas cenas de Black Mirror, que era uma cena que eu estava desligado, nem vi a temporada anterior, não vi nada da temporada anterior, mas vi agora da nova. Vi o episódio com o Paul Giamatti, porque Paul Giamatti, e provou-se, meu, que grande ator, meu. Este gajo faz, é qualquer coisa, há pouca gente a fazer o que este gajo faz. É um super ator, honestamente. Ele carrega este episódio, que é o Eulogy, sobre. Pronto, eles agora estão a pegar nas tecnologias e a fazer novas histórias através delas. E epá, é giro. Eles pegaram basicamente, podes entrar em fotografias. E eu sou muito sucker por estes diálogos entre nostalgia e média e a forma como tu consomes fotografia, vídeo e como tu consegues navegar através dessas coisas nas tuas memórias e na forma como elas interagem entre si e como tu às vezes, se calhar, só te recordas de certos momentos porque existe uma fotografia desses momentos. Ah, Pronto, e pelo meio tem muito longing e muito romance. Depois voltei a usufruir da experiência Bandersnatch, porque sabia que havia um episódio nesse universo. E ganhei mais respeito pelo Bandersnatch. Na altura, quando Tu não vi, tinhas achei respeito pelo ok. Bandersnatch? Tinha só achado só ok, tipo, ok, eles tentaram fazer isto é um bocado ok. Mas hoje em dia dou mais respeito do que dei há 6 anos atrás. Yeah, 6, saiu o quê? 2018? Yeah, qualquer coisa assim. Sim, Um, 2018. 2018, portanto, sério, whatever. Achei mais respeito naquilo, especialmente na forma como eles fazem um diálogo entre tipo a paranoia que tu começas a sentir, tipo, foda-se, ok, isto são 5 horas, eu não vou conseguir ver isto e agora se eu fizesse aquilo. E a cena da personagem e meterem tipo o facto dele estar a passar da cabeça e a questão do livre-arbítrio, dei mais valor agora. E especialmente isto em termos de organizar isto tudo deve ter sido insano. Portanto, respeito, fixe. Depois, o episódio da nova temporada que está conectado a este universo, que tem o Will Aí Poulter é a bem. aparecer, Aí meu, é bem. basicamente o episódio que diz: ácido vai salvar o mundo. Basicamente isso. É basicamente isso. Achei que está-se bem. Como um videoclipe funcionava melhor. Uma edição daquilo como videoclipe funcionava melhor. Não estou a gozar. Isto foi um pensamento que me surgiu agora que eu nem sei porque é que saiu da minha boca. Enfim. Está-se bem. Não tem muito que se lhe diga. É ok. Episódio que tem alguma coisa que se lhe diga. É o episódio da saúde, meu. Que eu agora não lembro do nome. O da saúde, pá. É aquele que O toda a da gente está a saúde. falar, não é?
Common People, não é? Uma merda assim. Common People é isso. Opá, imagina, isso é excelente cena para demonstrar às pessoas que querem depender dos privados na saúde para irem para o caralho que as foda, estás a ver? Banger. Não tenho mais nada a dizer sobre isso. É um episódio que, pronto, a mensagem está muito clara. O facto de eles, uma produção Netflix, criticar um modelo de subscrição quando ligado à saúde, também cria estas hipocrisias do século XXI e tudo mais. Mas cá está, uma coisa é modelos de subscrição no entretenimento, outra coisa é quando estes modelos vão para áreas tão basilares como a saúde e pronto, privados na saúde, não é? Pronto, vejam esse episódio, não é? Vejam esse episódio e pronto. Acho que esse episódio é mesmo daqueles episódios tipo old school Black Mirror em que tu te lembras de epá, eles estão aqui a pensar em cenas, estes gajos pensam. Pronto, Estou a acho que é pensar em isso. cenas, é wild. Estão a pensar em Banger. cenas. É isso. E depois não vi mais nada. É isso. Pronto, falei disso. Falei, vá, malheiro. Falei disso. Ora bem, eu vou tentar ser eficaz. Não vi muitos, mas vi alguns. Pá, primeiro, fez 50 anos o filme, o primeiro filme dos Monty Python, o Holy Grail. Pá, revi, bué goofy. Muito bom, de facto. Cada gag é cada vez mais ridícula, cada vez mais absurda. É uma paródia de cinema, uma paródia de a ideia arturiana, o rei Arthur, é uma paródia da idade medieval em geral. Primeira meia hora tem um camponês a questionar porque é que o rei manda nos seus súditos quando não foi eleito. E depois diz que, na verdade, aquela comunidade não respeita o rei porque é uma comunidade anarco-comunista. E depois, pronto, tem bué gags, tem bué Enorme piadas. banger. Enorme bang, não juro, acredita. E tem uma piada sobre pássaros que demora 1h10 a ter o payoff final, depois de não ser referida durante essa 1h10 de distância do início até ao payoff. So I just gotta respect the effort. Mas foi muito divertido, gostei bastante. E agora quero rever também os outros, just for the vibes. Depois, devido a compromissos laborais, que depois acabaram por não resultar porque era suposto ter acesso à sequela disto, mas depois acabou por não haver acesso, portanto, tipo, não valeu a pena. Mas, portanto, de qualquer das formas, vi o A Simple Favor de 2018 com a Banger! Anna Kendrick e a Blake Lively. Pá, isto é um filme do Fox Life, no fundo. É bom Banger, saber, não quero saber. é bom Banger. saber que existem O filmes filme em por que elas aí. são um casal. Não, mas deviam. Opá, lamento Imagina, não imenso. são. Mas há um filme em que elas são um casal, certo? Onde elas são? Elas não são. Opá, este filme é bué boring durante pá, aí 40 minutos, depois fica minimamente interessante e depois é um bocado decepcionante porque elas podiam ter sido um casal, mas a Anna Kendrick escolhe o gajo. E opá, desculpem lá. Man. Mas isso, did not cook. It just did not cook. Mas, Opa, imagina, Ok, na minha cabeça elas mas são é um casal, filme mulher. sáfico, Tipo, na minha certo? cabeça elas ficaram juntas. pois, mas tecnicamente É é, um filme sáfico. porque há beijo na boca. Não, exato, Há beijo na não, boca. porque eu tinha a ideia de ter visto o trailer desse filme e ficar com a ideia que tipo Não, há vibes. Há que elas vibes, mamavam na boca, exato. há vibes e depois há beijo na boca efetivo. Mas depois, ela escolhe apoiar, ou melhor, escolhe safar o gajo. E tipo, não. Tipo, just- não, não. exato. Lamento que não. A Nesta Blake Lively, economia. a Blake Lively neste filme tem um Lamento que não é acidente. crazy. Tem um acidente de carro, ou melhor, é atropelada por um carro da forma que deixaria a Regina George bastante orgulhosa. E no fundo é sobre isso. Depois vi o Novocaine, que é um filme deste ano com o Jack Quaid e a Amber Midhunter, que é basicamente meio John Wick-ish, mas é sobre um gajo que não sente dor e depois tem que salvar a namorada que é raptada por ladrões. E ele não sente dor, portanto leva uma carrada de porrada ao longo do filme todo. Pá, eu acho que é criativo. Tipo,
vocês vão ver um filme de ação violento em que um gajo não sente dor como conceito, vocês sabem que vai ser parvo. E é Man. parvo, acho eu, de uma forma criativa. E tem aqui pai, 20 minutos de rom-com absolutamente grossíssimos. Mas pronto, it's ok. Não foi nada do outro mundo. Tipo, deu para entreter, it's fine. Eu acho que ainda gosto não de Jack vi. Quaid e de Amber Midhunter e é isso que me sustentou o interesse. Pá, eu ainda não vi esse filme, mas eu só queria dizer que Diz-me. eu lembro-me de, numa visita de estudo, pá, de 3º ou 4º ano, a Estremoz, lembro-me de, na viagem de autocarro com um grande amigo meu, que ainda hoje é meu amigo, por acaso, Por acaso. lembro-me de nós falarmos de um conceito assim. E por isso eu quero muito ver esse filme. De dizer, mano, Pá, nós é não girito, é sentíssemos girito. dor. Nós éramos os super-homens, meu. É girito, pá. Depois vi o Black Bag, que até a ter saído o Sinners agora no cinema era o filme do ano para os cinéfilos. Agora o Sinners meio que tomou conta da hype. Mas o Black Bag merece, de facto, a hype que teve inicialmente. É sobre um espião que a mulher que também é espiã, ou espia, está envolvida ou é suspeita de ser uma traidora. E então ele tem que saber gerir entre o romance e o dever. E na verdade este filme é bem engraçado porque vocês pensam isto vai ser um filme de ação, espionagem e o caralho. Isto é um filme de romance sobre 3 casais diferentes, todos espiões, e como isso afeta o romance. E como mais ou menos disfuncionais os casais são por causa da profissão ser obrigatoriamente mentirosos compulsivos. É bué giro, curti bué e tem bué vibes, a cinematografia é tão linda, é muito sobre isso. Depois vi o Opus com a Ayo Edebiri e o John Malkovich, é sobre uma jornalista de música que é convidada para, sei lá, o David Bowie misturado com o Jared Leto, misturado com o Kanye West, type of dude, que Isso vai é sobre lançar jornalismo musical? É sobre jornalismo musical e ela é convidada para o retiro, a.k.a. o culto deste tipo de artista, que é o John Malkovich, que já agora tem 2 músicas gravadas para este filme e uma delas é uma bangerzada. Um dos criadores do Lux. Hã? Um dos fundadores do Lux, o John Malkovich. É verdade, e nem é, acho eu, Um dos acionistas. acionistas, caralho. exatamente, É. um dos acionistas do Lux. Esta música, uma das músicas daqui passava no Lux. Mas o filme é uma merda, por outro lado. Pois. Eu vou ler o review de 2 estrelas que é mais popular do Letterboxd, que é Oh hey, it's Blink Twice, I mean, it's The Menu, I mean, it's Midsommar, I mean, Don't Worry Darling, I mean, Get Out. Ou seja, é tipo, este tipo de filme, versão bué boring. Mas o John Malkovich canta e a Ayo Edebiri está lá. Portanto, é sobre isso. Depois alguém partilhou o Tarantella, que é tipo o student film tipo de 5 minutos que o Christopher Nolan fez. Bué droga. Curti. Procurem-se no YouTube se ainda não foi tipo banido outra vez, que acho que ele está sempre a tirar isso da net. Mas não é a primeira curta dele, aquela da barata, o Bug. Não, é Oh, uma que é uma ok. aranha. Calma, mas não é tipo preto e É um branco? gajo, não é cores, mas é tipo Super 8, bué mau. Bué droga. Não, acho que não é o mesmo que eu estou a pensar que eu Bué já vi. droga. Mas já. E por fim, o melhor filme que eu vi desta semana toda, Alien vs Predador, vamos! Este filme tem uma média de 2.6 no Letterboxd, mas eu dou 4,5 porque eu gosto muito do Alien, eu gosto muito do Predador e eu gosto muito quando eles andam à porrada neste filme. E é sobre isso. Pronto. E I guess que com isto, Matilde, qual é que é o filme que vamos falar esta semana? Ora bem, esta semana nós vamos falar do filme, pausa para eu ver o nome concretamente, porque é um nome bué da grande. É um nome bué da grande, ele tem até 2 nomes, de certa forma. E eu não sei a ordem das palavras. Ok, o filme chama-se Non,
ou A Vanglória de Mandar. É um filme do nosso caríssimo, ilustre, nosso. Nem podemos dizer que é nosso, porque ele transcende isso. É quase ofensivo dizer isso dessa forma. É um filme de Manuel de Oliveira, de 1990, que, no fundo, explora a história de Portugal e as vitórias, entre aspas, de Portugal nas suas várias guerras, através de soldados que estão, naquele momento, a ir... Como é que se diz isto de forma correta? Quer dizer, a ir para a guerra colonial. Eles não estão a ir para a guerra colonial, eles estão em África, Eles já estão na guerra colonial. Na guerra Estão a ir. colonial. Sim, Eles estão a movimentar-se. Estão a movimentar-se. Estão a ir de uma base para outra, um acampamento. E a lutar, I guess, na guerra colonial. São soldados, pronto. E vão tendo uma conversa sobre o estado do país, sobre as conquistas do país nos últimos 10 séculos, I guess. Pronto, no fundo é um bocado sobre isso. O resumo é esse. É isso, eles falam durante o filme todo sobre todas essas... Falam sobre o Viriato, falam sobre o Sebastião. Nossos amigos Viriato e Sebastião, não é? Por acaso até contam histórias que não são muito abordadas em história na escola. Tipo algumas batalhas. Por exemplo, acho que é do João III, Dom João III, que eles contam. E não são retratadas como elas são retratadas na história. Tipo, as mesmas que eles contam. Exato. Mas pronto, é um bocado... Eu não sei se... Não é bem irónico. Essa não é a palavra correta. Estou a ter muita dificuldade em exprimir-me hoje. Mas a forma como eles estão a contar todas estas vitórias e a salientá-las enquanto falam sobre a guerra colonial e os valores do país e o patriotismo, enquanto estão ali no meio da guerra, é meio que irónico, no sentido de isto é tão absurdo, ao mesmo tempo estás a ouvi-los a falar e é extremamente triste. Pronto, e à medida que o filme avança vão acontecendo coisas, nomeadamente amputações e por aí fora. Não sei se vocês têm alguma coisa concreta a dizer. A experiência de visualizar este filme no YouTube em tipo 100p, porque não tem qualidade nenhuma, este é um filme de 1990 e é quase impossível de encontrar, porque os streamings desta vida, ou nomeadamente o streaming desta vida, não funciona porque há para aí uma pessoa com aquilo aberto em si, ou lá como é que se diz. Portanto, felizmente este filme está no YouTube, infelizmente não tem qualidade quase nenhuma. Mas eu acho que é exatamente assim que o Manuel Oliveira queria que nós víssemos este filme. E nós vimos este filme porque mostra a guerra colonial, que é um dos grandes motivos que levou ao 25 de Abril. Pronto. Falem. Podem ser eu a sugerir o filme porque eu nunca sei o que dizer. Andreia. Opa, imagina. Primeiro, eu estava para começar a ver este filme, vou ser muito sincera, eu estava à espera de apanhar a seca da minha vida. Pá, não vou mentir, não estando com isto a querer dizer nada em especial, estava só, aí eu vou ver um filme sobre a guerra colonial, tipo, que tema mais deprimente. E atenção, o tema é muito deprimente, mas eu acho que o filme, tipo, estão a ver, é super equilibrado entre eu sinto-me tão mal por estas pessoas, apesar de elas estarem a fazer isto, e tipo, ao longo do filme tu consegues até ver aquela pequena mudança de opinião dos soldados e aquela mudança da mentalidade de alguns deles, e da forma como eles estão a pensar sobre aquilo. Apesar de, pronto, o filme começa logo muito crítico, como é óbvio, não é? Da guerra colonial, mas acho que opa, pronto, eu vou ter que usar a expressão em inglês porque não consigo pensar de outra forma. Tipo, it toes the line. Estão a perceber? Anda ali naquela Os linha amigos do Júlio perdoam-te. vão-se passar. Eu estava a tentar, mas não consigo. Naquela linha do tu sentes-te mal por estas pessoas, ao mesmo tempo sabes que tipo, aquilo que eles estavam a fazer era tão completamente desnecessário. I mean, it wasn't their fault. Mas assim... Sim, imagina, tu percebes logo de início, por exemplo, que algum deles são tipo,
isto é bué patriota, tipo, aquilo que nós estamos a fazer é bué importante. E os outros são tipo, Um lado da será que é? carrinha Nós estamos está só, um lado nós da estamos carrinha está só a a favor e outro trabalhar. contra. Exato, Yeah. nós estamos só, Por isso é que parece um tipo, bocado a irónico, proteger tipo, os o que eles estão interesses. dizendo. Mesmo os que estão a Sim. defender um bocado a parte mais patriota, parece que estão a Sim, contar não aquilo de forma consegues extremamente perceber irónica. que eles estão a tentar mostrar estas duas coisas e ao mesmo tempo tu estás, "Fogo, eu tenho pena destas pessoas na mesma, porque pronto, é o que é." E quando vai mostrando, pá, sei lá, diversos eventos e tu estás um bocado. Eu não sei muito bem explicar sequer como é que me sei. Então, olhem, isto é uma comparação mesmo estúpida. Eu não tenho notas, eu não tenho nada. A única nota que eu tirei deste filme foi quando o gajo disse. Espera, eu já nem me lembro o que é que ele disse, mas eu pensei, eu tenho que escrever isto numa nota. Foi a única nota que eu tirei. Que foi, a vacina do mundo é o PIP, pá. Foi a única nota que eu tirei sobre este filme. Foi quando o homem disse isto. Ahm, Portanto, os meus pensamentos são all over the place, mas isto não tem nada a ver com nada. No entanto, o meu sentimento a ver isto, de forma completamente diferente, mas similar, foi como o meu sentimento a ver o I'm Still Here. Tipo, no sentido em. Ou ainda estou aqui, pronto. No sentido em que. Tipo, a empatia que eu sinto por estas pessoas é louca, tendo em conta o que este filme está a mostrar. Um, É uma eu não espécie sei, eu de. não tenho. Eu também não sei explicar, mas sim, quando estava a começar. Este filme, quando ele está a começar e quando eles estão. Pronto, tem aquela cena que demora. Pá, sei lá, 5 minutos em que estás a ouvir só o barulho e eles a falarem e estão ali só Yeah. no jeep e tu sabes exatamente o que é que eles estão a fazer porque tens pronto, o contexto histórico todo entre ti, então é meio que uma tristeza que é tipo, tu já sabes o que é que vai acontecer, mas não deixa de pesar enquanto estás a ver. Então, eu também não sei explicar, mas eu sinto que Mas é isso, percebo o que é sinto que que tu tu não estás a tendes a dizer. pensar. Opá, vamos ser muito sinceros, tu não tendes a pensar nestas pessoas, tipo, como pessoas individuais, tipo, tendes a pensar neles como um grupo, tipo, as pessoas que estiveram na guerra do ultramar. Não tendes a pensar neles enquanto indivíduos e a forma como pronto, os diversos soldados estavam a falar, tipo, constantemente sobre a família que eles tinham, ou tipo, mas eu decidi que não quero ter namorada porque não quero deixar uma pessoa à minha espera, a minha família, pronto, eles têm de esperar por mim, mas não quero ter, tipo, obrigar uma pessoa a esperar por mim, tipo, as experiências individuais que eles estavam a mostrar, não, porque eu sei que, tipo, eu tenho uma pessoa boa e ela vai esperar, tipo, epá, claro que isto é uma cena bué antiquada nesse aspecto, não é? Mas aquele individualizar das experiências, a forma como eles estavam a pensar, tornou a coisa muito. Lá está, tornou-os pessoas tipo individuais. Deixaram de ser parte de um grupo, se é que isto está a fazer sentido. E acho que foi Por acaso, também. a minha experiência não foi tanto por aí porque eu conheço uma pessoa que esteve na guerra do ultramar, Pois eu não. mas tipo, não teve mazelas, pronto, definitivamente não como as personagens deste filme, Sim. mas certamente viu muitas pessoas que tiveram essa situação, porque a pessoa que eu conheço foi motorista e então não tinha tanto contacto, ou seja, ele conduzia os jeeps e assim, de um lado para o Sim, mas outro, lá, mas pronto, ele não... esteve lá e tu se É calhar tens tipo, por exemplo, as tipo, pessoas, esse é como as conhecimento mais pessoas que iam para próximo. lá, por exemplo, o António Lobo Antunes, que tem um livro inteiro sobre a função dele enquanto médico lá, tipo, ele via a miséria toda à volta dele, mas aí ele nunca lhe aconteceu nada, Yeah. pronto, fisicamente, porque obviamente depois existem outras Claro. coisas psicológicas e mentais e all of that. Mas pronto, o que essa pessoa me contou da experiência na guerra colonial, a mim fez-me sentir, na altura, quando me contaram a história, eu tinha pai 14 anos, eu fiquei a sentir mesmo, tipo, credo, vocês eram mesmo maus, tipo, vocês sabiam exatamente o que é que estavam a fazer e, tipo, eram só maus. Mas aqui o que eu estava a sentir era mais do género, estas pessoas sabem para o que é que vão, mas, tipo, sabem que provavelmente vão morrer por uma ideia, muitos deles nem sequer concordam com ela, mas, tipo, you have no choice. Sim. E depois aquele sentimento meio... que eu acho que também pode ter sido aquilo que sentes quando estás a ver o Ainda Estou Aqui, que é tipo aquele sentimento meio de isto aconteceu mesmo há pouquinho tempo e Exato. claro que nós estamos sempre a Eu só pensar acho que tipo, é um sentimento um nunca bocadinho vai diferente, acontecer desta forma, nunca vai voltar a porque tu aqui acontecer sabes que assim, estás a ver, epá, estás mas a não ver foi tipo o assim há lado tanto errado tempo, da tipo, os coisa. nossos avós passaram por isto. Mas literalmente Tipo, acontece assim, tipo. Só que não, sim, não claro, acontece connosco, mas tipo. não, mas é isso, tipo, tu pensas, está bem, isto aconteceu há 50 anos em Portugal, mas não vai acontecer agora, tipo, lol, nós andamos aí preocupados com
pronto, sem entrar em discursos políticos. Eu não sei, imagina, eu acho que é uma coisa que com a está... extrema-direita e não sei o quê, mas tipo, nunca vai acontecer Não, uma mas coisa tu- desse género. Eu acho que é uma coisa que tu sabes que aconteceu, mas que está muito mais longe de ti, porque nós, estavas do lado errado da história. Então é uma coisa que está... Sentes muito mais parado. Imagina, o 25 de Abril também foi há 50 anos e não é uma coisa que tu sintes que está tão separada da, sei lá, da tua identidade ou tipo, da história do teu Sim, país, sim. enquanto isto é uma coisa que está para ti, se calhar, ou para mim, é muito mais longínquo, porque, vamos ser sinceros, não é uma coisa tão premente, tipo, ou que se fale tanto assim, porque tu estavas errada, tipo, ou porque nós estávamos errados, O tipo, país nunca quis falar muito nós do é que éramos o ultramar vilão da desde história. da Então, liberdade. Isso é uma verdade. Ok. Ahm, Sim. Não sei. Por acaso, Yeah. lá está, eu acho que a minha perspectiva nisso era diferente porque eu tinha essa. Não sei, Sim. tipo, já Contacto. tinha essa noção mais do ultramar e assim, então acho que é uma coisa, por exemplo, o que acabaste de dizer, de que não se fala muito sobre o ultramar agora, sobre o que aconteceu nessa altura, é uma coisa que eu nunca reparei porque para mim estava mais presente. Mas presente que aconteceu, lá Opa, está. Não, é isso que eu mas não estou a dizer, sei, tipo, mas sim, o é meu verdade, é avô que verdade. tinha os amigos que estiveram na Guerra do Ultramar, mas o meu avô não esteve. Tipo, as pessoas É próximas de sempre mim, tipo, estás a ver? Não, aquele. Sim, yeah. alguém esteve na Guerra do Ultramar, mas tipo. Isso já foi. É tipo como se falar do ultramar como se Exato. estivesse a falar, tipo. Lá está, da Batalha de Aljubarrota. Quando. Sim, Foi tipo. e nem tanto, porque mais uma vez, tipo, nessa parte da história, nós é que éramos os vilões, que era uma coisa que não se menciona tanto. Mas pronto, o fim absolutamente, tipo, pá, tenebroso, não de uma forma, tipo, está mal feito, mas tipo, de uma forma, pá, que horror. Uhum. Tipo, bateu-me imenso. E depois é aquela coisa, eu estou-me a sentir mal por estas personagens, sabendo perfeitamente o que é que elas representam, tipo, o que é que elas eram, e mesmo assim, é aquela coisa, pronto, havia deles que nem estavam lá porque queriam, tipo, e estas coisas aconteceram. Epá, e é um fim mesmo, Aliás, pá, eu até vou dizer horrível. uma cena mesmo controversa, se calhar. Que é controversa por causa das opiniões sobre este filme neste podcast serem muito dispares. Mas este filme fez-me sentir exatamente aquilo que as pessoas disseram que o The Zone of Interest as fez sentir. Claro que tem sentido numa perspectiva de proximidade, tipo Uhum. a história deste filme e o que se passa nesta história, pronto. O que retrata este filme não é bem... História não é a palavra correta. O que este filme retrata é muito mais próximo do que... Pronto. Eu estou a Dizer isto é perceber o que é que estás a horrível. querer dizer. Dizer Não isto é tivesse horrível sido porque a parece parte que eu de estou a violência, desvalorizar dava uma para criar cena... um diálogo. Se não tivesse Parece que o que sido eu a estou a parte da dizer... violência direta. Parece que o que eu estou a dizer é desvalorizar o que retrata o Zone of Interest e não é isso que eu estou a dizer, é só na altura quando nós falámos do Zone of Interest eu disse que não gostei muito do os filme. Avengers é um bocado boring, não é? Sim, mas pronto, exato, é nessa perspectiva, mas o que eu estou a dizer é que tipo, eu acho que a forma como este filme está feito, a forma como eles te mostram, pronto, lá está esta jornada dos soldados, o faz-te sentir exatamente a mesma coisa que tu é suposto estares a sentir ou que tu estás a sentir efetivamente porque te sentes desconfortável a ver o Zone of Interest, tenhas ou não gostado do filme, pronto. Eu senti-me desconfortável com muitas coisas. Sim. Pronto, este desconforto é esse mesmo tipo de desconforto, era isso que eu queria dizer. Eu vou dar o hot take de não gostei assim Ai. tanto do filme. João Malheiro é que O não gostou. Malheiro é contra o cinema português. Eu sou. Nunca falou bem neste podcast de um filme português. Tu não gostaste da Cracudice que ainda era não- esta ainda não me representação meteram a- histórica? Não me meteram a falar do filme do Bruno Aleixo. Eu falava bem legitimamente. Pá, imaginem. Primeiro quero realçar. A versão que eu vi, também vi no YouTube. Acho que toda a gente viu a versão. Tinha Uhum. legendas em inglês. Ah, Sim. sim. Eu Tira bué da adorei. experiência. Eu não achei mal a qualidade, honestamente. Achei que Não, estava acho que até está bem minimamente traduzido. certo. Obviamente que Eu tipo acho que é muito traduz. chato. Eu acho que traduz coisas tipicamente super tugas para tipo inglês standard e há ali uma discrepância, mas tipo dentro do inglês standard acho que traduz relativamente bem a intenção do diálogo, I guess. Mas numa dessas legendas o gajo diz: pá, isso para mim são batatinhas, isso para mim são batatas. E a legenda é só bullshit.
Yeah. Pá, pois, esquece, Isso é Yeah, riqueza E I guess portuguesa. que é accurate. Tipo, não, ele ia achei dizer o bué que piada. Achei bué piada. Those are essa little cena. potatoes. Tipo, Ah, yeah. mas é bem engraçado. Mas agora, falando do filme assim, pá, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o filme tem uma tese boa, tem um conceito fixe, e é um filme claramente ambicioso, tipo, um filme feito nos anos 90. Manuel Oliveira, tipo, ele tem juice. Ele é um homem com juice. Ele tipo, sabe fazer cinema. E tipo, há aqui momentos que são impressionantes, quer de um ponto de vista logístico, do ponto de vista tipo, do que é o effort de fazer este filme com extras, com caracterização, com multidão de gente, armaduras, coreografias da ação, etc. Tipo, é um filme ambicioso, and I appreciate that. Simultaneamente senti durante muito tempo que o filme é só tipo sketches, tipo, sei lá, que tu vês que foram filmados para tu veres numa aula da escola virtual ou assim, tipo, porque Isso foi o que eu achei piada, na verdade. pronto, mas ou seja, eu não e o filme, os meus dois problemas com o filme no fundo são o filme é bué da palavroso, basicamente isto não é bem um diálogo normal, Arte isto portuguesa. é o Manuel de Oliveira está a escrever uma tese e Uhum. tipo e os personagens estão a ler a tese. Sim. E a certo ponto isso é Ok, não, é bastante justo. Mas isso maçador. é aí a espinha dorsal do cinema português desta Sim, altura. de sempre, quer dizer. Imagina, Mas é uma pronto. crítica justa, mas neste caso eu acho que não odiei isso. Tipo, pá, Não. em geral eu não adoro quando te dão tipo Yeah, era isso que eu informação à concordo boca, com estás o a André. ver? Mas neste caso acho que para passar tipo, a ideia dele era um bocado necessário. Tipo, eu não Eu estou acho a que o ver filme como é. então, tipo, nada tem sentido ou não é suposto ser um Imagina, diálogo, I don't know. ou seja, imagina, se isto fosse tipo 20 minutos, Parece tipo uma peça de teatro, you know? ou fosse uma peça de teatro, ou uma cena assim, tipo, ok, agora, e isto vai ter o meu segundo problema com o filme, que é, o filme é extremamente repetitivo, que é tese de mestrado sobre guerra, depois exemplo de guerra, depois cortámos outra vez para os gajos, tese de mestrado sobre guerra, mais um exemplo de guerra, e depois estamos tipo só assim durante uma hora e tal, e eu fiquei tipo, pronto, ok, like we get it, isto é anti-guerra e tal, mas tipo, do something more, ou sei lá, Todas as qualquer cenas coisa, tipo. Jesus. E lá está, eu senti que como os sketches ou os segmentos históricos, apesar de tecnicamente serem bem impressionantes, acho eu, for the time e contexto de cinema português, pá, acho que ao mesmo tempo aquilo é só imagens, ruído, tipo, não senti nada a ver a 20ª batalha medieval do filme, estão a ver? Pronto, é um pouco por aí. Agora, chegamos ao final do filme e a última meia hora, que é quando eles são atacados, e vemos como isso é feito, e acho que é muito bem feito, e depois a consequência imediata disso, a viagem de regresso com os gajos todos fodidos, todos feridos, e os outros sentados a lidar com o que acabaram de viver, e depois a sequência final no hospital, que é para mim a melhor parte do filme. Pá, salvou-me o filme um bocado, e portanto eu acabei por curtir em geral da experiência, e valorizo muito o que ele tentou fazer com o filme. Apenas acho que não clicou, tipo, a maioria da estrutura do filme, ou a espinha dorsal do filme, did not work for me. Mas as ideias e a conclusão do filme really worked for me. E pronto, eu adoro os últimos 15, 20 minutos do filme. São mesmo duros, são mesmo brutais de se ver. E acho que são, pronto, concluem na perfeição o que ele queria fazer com o resto do filme, que não funcionou tão bem para mim. Mas pronto, um caso do caralho, de facto. A Matilde tinha dito no início, quando eu disse que o Miguel Guilherme estava aqui, e depois apareceram mais pessoas, e eu fiquei gagged sempre que aparecia um ator famoso.
Catarina Furtado está nisto, pelos vistos. Meu Não me Deus. lembro de ter visto. Wild. Pronto, é isso, Juse. Pá, discordo com muitas coisas como ele disse. Não, mas primeiro, antes de começar a falar do filme, eu abri o canal onde nós vimos o filme do tal Wilson Portugal, a ver se ele tinha outros filmes portugueses, porque infelizmente vivemos num país em que a cultura, lá está, é tratada como abaixo de cão. Incrível. Então muitas das vezes é difícil encontrar filmes portugueses, não só porque ou tinhas de ter um DVD que foi bué da limitado, ou não existe as versões de alguns filmes para streaming, porque não houve remasterizações e precisamos da Cinemateca para fazer, whatever. Por uma razão ou por outra, é às vezes só no YouTube, ou em drives, ou através de whatever, é que nós conseguimos ver filmes portugueses, especialmente mais antigos. Mas de qualquer das formas, eu até achei que a qualidade deste até estava tranquilo, deste vídeo do YouTube. Mas, antes de começar a falar do filme, portanto, esta página este canal do YouTube tem os seguintes vídeos. Primeiro tem outro filme português que é o Trem Noturno para Lisboa. Depois, os seguintes vídeos deste canal são Driving in the Western, no sorry, Eastern Portugal, Driving from Torres da Serra da Estrela to Covilhã, Cobra morta Banger. encontrada em estrada numa aldeia em Portugal. E depois tem um vídeo chamado Faro Portugal, Estrada Nacional 2, marker 738, que é uma rotunda da minha cidade, que é o final da Estrada Nacional 2. Cinema português nunca esteve tão de volta. Man, isto, eu vivi aqui, exato, eu vivi aqui, nesta mesmo à Nesse frente canal do desta YouTube. rotunda. Não, vivia mesmo à frente deste vídeo que ele tem aqui, que é o vídeo de uma rotunda, pronto, que marca o quilómetro 738, que é o final da Estrada Nacional 2. Na verdade, o último quilómetro a sério é um bocado ao final dessa rua, mas pronto, a rotunda marca o final, é lá que o pessoal tira as fotos quando faz a N2, e pronto. E é uma rotunda insana que quase toda a gente faz mal. Enfim, falando do filme. Manuel Oliveira Manuel Oliveira, já agora, doutor honoris causa da minha universidade. Queria só Vamos. deixar isso. Lenda. E é um grande realizador. Infelizmente nunca é a primeira longa-metragem que vejo dele, mas já tinha visto uma ou outra curta, em especial a curta O Pão. Ele é um realizador, primeiro militante, definitivamente. Sempre teve, não vou dizer sempre, mas tem muitos filmes em que a componente da mensagem, do que ele quer realmente dizer ou que ele quer retratar sobre o panorama português da forma social ou política, é sempre bastante assente no seu trabalho, pelo que eu sei de alguns filmes dele. Neste filme, nesta curta-metragem que eu falei, O Pão também é. E acima de tudo é um realizador também muito visual. Aliás, nos livros da Cinemateca sobre esta curta-metragem que eu falei, que é O Pão, o João Bernardo da Costa, que é um antigo diretor da Cinemateca Portuguesa e que aparece neste filme, pelos vistos, está aqui nos créditos deste filme, do Nono, dizia que o Manuel Oliveira olhava para os seus filmes quase como os filmes dele eram criações dele. Ele gostava muito de exercer o papel de Deus, não no sentido de se idolatrar, mas no sentido de as coisas que aparecem na tela têm uma razão e a razão é a que ele bem entender, e tu percebes muito isso também neste filme, em que passa de um helicóptero para uma ventoinha. E são estes pequenos fios, estes pequenos conectores, que eu acho que tornam ver um filme desta altura do cinema português, dos realizadores que fazem parte do novo cinema português, do qual o Manuel Oliveira mais ou menos fazia parte também, não é? Bem que ele já vinha até antes disso. Mas é interessante porque eles gostam muito destas correlações e gostam muito da palavra portuguesa também, não é? Por isso o que estavam a dizer assim é válido. É um filme que se assenta muito no guião, na escrita. E é uma excelente escrita, na minha opinião, é linda. É realmente ele a explorar a forma do bem falar e ridicularizá-lo ao mesmo tempo.
Tem uma certa ironia. Eu achei este filme bastante irónico, na verdade. Mesmo as partes sérias têm um tom humorístico muito subliminar, não retirando a seriedade do tema e não retirando aquilo que tu podes sentir de forma séria do filme. Ah, e agora, tendo dito isto, deu-me uma branca daquilo que eu queria continuar a dizer. Mas sim, isto é um filme que funciona. Agora isto deu-me uma branca daquilo que eu queria dizer. Fuck. Não, mas continuando. Isto é um filme basicamente, é uma contar a história, por isso é que também tens as personagens a olhar diretamente para a câmara. Isto em termos técnicos, os travelings para a época, acho que estão. Para a época, isto é a década de 90, não é? Mas em Portugal, acho que estão muito bem conseguidos. A produção, o escopo e mesmo as batalhas. Não é? Aqui as cenas de batalha lá está, são bastante irónicas. É que a vez que elas que são. Parece que eles estão meio que a gozar, não estão bem que a andar à porrada, estás a ver? Não são dramáticas, são meio. Quer dizer, são dramáticas no sentido de ser muito grande, teres muitos extras, teres muita gente na mise-en-scène, teres muita gente ali nos planos, mas de certa forma, tu fores a ver cada pessoa individualmente, vês que aquilo eles são um bocado desengonçados. E eu acho que isso é propositado, porque está-se a contar uma história e está-se a navegar uma história através de uma pessoa que está a contar, depois de ter havido uma discussão enorme sobre o que é que nós estamos aqui a fazer, em que tinhas um lado do caminhão a falar de forma crítica sobre o que eles estão ali a fazer e realmente a questionarem sobre o que eles estão, e depois tinhas ali um Miguel Guilherme. Até de certa forma a fazer as caretas de que ele é tão conhecido, a dizer não, não, nós temos é defender a nossa pátria, e de certa forma há aí um discurso, não é? Portanto, sim, eu adorei este filme, gostei muito mesmo, especialmente a produção do filme, o guião, as interpretações, o construto que ele quer, que o Manuel de Oliveira quer fazer sobre um tema e uma história que estavam aí a falar sobre a parte pessoal de não ser assim bastante pessoal, mas pá, eu não tenho ninguém diretamente que tenha estado no ultramar, porém tenho pessoas que receberam histórias e histórias e histórias e histórias do ultramar e pessoas diretas que ainda têm familiares que estiveram lá, ahm, e que estamos a falar de traumas que não ficam só por as pessoas que estiveram lá, mas ficam para toda a família que teve de levar com pessoas que vieram de lá absolutamente destruídas. E portanto, ainda hoje, e se eu vos dissesse especialmente em zonas mais rurais, ah, o peso do que foi as mazelas do ultramar para pessoas que voltaram de lá com PTSD e tudo mais, ainda se sentem. É trauma geracional que chega a pessoas da minha idade até. Uhum. E eu nem estou a brincar quando digo isto. Evidente que não é só a culpa do ultramar, é uma panóplia de coisas, mas é também de ter havido ali uma época em que isto aconteceu. Portanto, e só torna o filme mais importante e o facto de acabar com o 25 de Abril naquele toquezinho bonito que me fez lembrar, por exemplo, A Oeste Nada de Novo, do livro, em que, quer dizer, do livro, o livro não sei se acaba mesmo na altura do final da guerra ou se é o último filme que eles fizeram é que faz isso. Mas, é um grande filme, gostei bué deste filme. Manuel Oliveira, banger, tudo banger. O monólogo do Rui Carvalho, grande forma de acabar. E é isso, não tenho mais nada para dizer, acho eu. É um bom filme, grande filme. Além deste filme, o único que eu vi do Manuel de Oliveira foi o Aniki Bobó, claro. Mano. É muito engraçado a diferença entre os dois filmes, mas pronto, tenho de explorar a filmografia, a cinefilia Manuel de Oliveira. Quem estiver interessado, acho que o Valabrão anda no Cinema Trindade nos últimos tempos. Anda, está a ser. Eu não consegui ir vê-lo ainda, mas gostava de ver. Pronto, vamos a notas. Matilde, Eu dou 4 cravos a este filme, Andreia, bem vermelhos. Pá, eu dou 4 também. eu dou 3. Juse, Man, eu estou indeciso entre os 8 ou 9 cravos, mas vou-me ficar pelos 8 cravos boeda vermelhos também, como a Matilde. Boeda vermelha. Quase 9, é tipo, é 8 cravos e a semente de um que se calhar vai crescer. Depende ia agora. bem, vamos. Mais uma Crazy. semente da liberdade, vamos. Isso, vamos ver como é que isto envelhece. Mas vai envelhecer bem, eu acho, porque eu gostei mesmo disto.
Pronto. O próximo filme que vamos ver, já depois da Liberdade, já em pleno maio, Andreia, és tu a sugerir? Diz aí. Sou eu a sugerir, vindo diretamente da watchlist. Ah, não, vamos ver Por que não? o The Killing of a Sacred Deer. Vamos. Pronto, Yorgos Látimos, vamos. O que imagina, it's kind of funny, porque o ator principal é o mesmo. Yeah. É o Colin, né? Colin, É o grande gajo. Colin Exato. Farrell. Colin Farrell é. E ele agora nos últimos anos anda assim numa. Também, portanto. Ele agora nos últimos anos está a ter mega reconhecimento outra vez, depois de andar um bocadinho mais fora dos holofotes. E ainda bem, porque ele merece bastante. Pronto, Banger. I guess, sobre isso então fica marcado Killing of a Sacred Deer do Yorgos Látimos para o próximo episódio do podcast. Até lá podem subscrever ao feed onde ouvem o Videoclube, deixar lá os vossos comentários, a.k.a. as vossas críticas às nossas conversas. Sem sentido nenhum. Meu Deus. Mas diz-me lá se gostaste da conversa sobre wrestling, diz lá. Não, é que hoje foi só WrestleMania. E pronto, e siga-nos nas redes sociais, @videoclubepod. É isso, malta. Até à próxima. Beijinhos, abraços e muitos palhaços, como diz o Jus. Tchau. Bom 25 de Abril, vamos! 25 de Abril sempre, Grego. Mas...